Amém, glória a Deus. Nós já louvamos e agradecemos o nome do Senhor, como deve ser. E agora vamos ouvir a Tua palavra. Amém? Glória a Deus. Que seja louvado, glorificado para todo sempre. Aleluia. Então vamos ver a palavra 2 Coríntios. Aleluia. Deus seja louvado. Então vamos ficar em pé para ouvir a palavra de Deus, porque estamos aqui honrando a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Deus é maravilhoso. Estamos aqui em Tua presença, meu Pai. Estamos em Tua presença para Te ouvir, para Te clamar e principalmente Te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Aleluia. 2 Coríntios 12. Aleluia. Glória a Deus. A visão de Paulo. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê, ou de mim ouve. E para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que o tirasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, Deus estava se revelando a ele. Antes era Saulo, um perseguidor dos cristãos. Perseguia os cristãos para matá-los. E quando ele estava indo a Damasco, ele ouviu uma voz e um clarão que veio. Então ele não enxergava mais nada. Ele caiu. E essa voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, ouvindo aquilo, não entendia e pensou, falou: quem és tu, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coisas contra os aguilhões. E aí ele ficou ali, atônito, ficou meio paralisado, e os outros que estavam ao redor não entenderam nada, levaram ele
numa hospedaria, e lá ele ficou orando e jejuando durante 3 dias. Foi quando o Senhor disse a Ananias: vai ao lugar que eu vou te falar, onde que está Saulo, ora, vai lá, ora por ele. Mas Ananias disse: esse homem tem sido muito mau, ele tem perseguido os seus santos. Mas Jesus disse, o Senhor falou: levanta-te e vai à rua direita, chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E aí Ananias foi, mas o Senhor disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém. Graças a Deus. O próprio Jesus já disse. Quando Saulo se tornou um Paulo, Ananias foi lá, curou ele. Seus olhos se abriram, caíram como escamas de seus olhos, e ele viu. A partir daquele momento, ele se converteu a Cristo Jesus. Um homem que era perseguidor, ajudou na morte de Estevão, e ele não queria saber, ele queria matar os cristãos, perseguia. Só que quando Jesus falou com ele, ele se calou, ele orou, ele ficou ali, orando, jejuando, pensando provavelmente em tudo que ele havia feito. E aí, a partir daquele momento que ele foi curado, ele já foi convertido. Tem tantas pessoas que estão na igreja, ouvindo a palavra, vendo milagres sendo realizados na sua vida, na sua casa, na sua família, mas não se converteu ainda. Ou a pessoa, às vezes ela até procura a igreja, diz que tem fé, até quer se batizar, vai lá, se batiza, mas depois não faz mais nada. É a mesma coisa que não tivesse se convertido. A pessoa fica ali, ó. Ela vai ao culto, vai à igreja, só fica sentada ali e não faz mais nada. Só que Jesus aqui, ele escolheu Saulo, que depois se transformou num Paulo, que seria usado para a honra e glória de Deus. E ele padeceu muito, sofreu, foi apedrejado, sofreu com naufrágios, foi picado por cobra, mas ele ali ficou firme. E foi numa dessas visões que Paulo teve. E Paulo dizia: em verdade, não me convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Então ele sabia que tudo aquilo que ele estava passando, que acontecia com ele não deveria se gloriar. A glória, a honra é sempre a Deus, a Cristo Jesus. E aí ele disse que ele foi há um tempo que ele conhece a Cristo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Esse homem é ele mesmo. Ele está falando dele, da experiência que ele teve com Deus, com Cristo Jesus. Então ele fala que se for no corpo ele não sabe, mas Deus o sabe, se foi no corpo ou fora do corpo. Mas ele foi arrebatado ao terceiro céu. Então nós temos
3 céus. Então, o primeiro é onde nós estamos, tem o céu físico, onde que ali tem os aviões, temos a atmosfera. Aí o segundo céu, o cosmos, onde tem os planetas. E o terceiro céu, que é o paraíso, onde é a morada de Deus. Paulo esteve onde era a morada de Deus. Quando Jesus estava lá na cruz, crucificado ali com mais 2 ladrões, um deles disse: se tu és Cristo, sai daí, tira nós daqui também. Salva-se a ti mesmo e a nós também. E o outro disse: ele não fez nada para estar aqui. Nós sim merecemos estar aqui, mas ele não fez nada. E aí ele disse: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Onde você quer estar quando você morrer? Quando você sair daqui desse primeiro céu, aonde você quer estar? No paraíso, na morada de Deus, ou lá no inferno com Satanás e seus demônios? Deus nos dá escolhas. Deus não nos obriga a nada. Deus nos dá o livre arbítrio para que nós façamos aquilo que nós queremos. Nós podemos fazer? Depende da situação. Tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito. Então Deus dá para você a escolha para você fazer. Então, dependendo do que você escolher, você vai para o paraíso, na morada de Deus, com os santos e anjos do Senhor. Ou dependendo da escolha que você fizer, se você não quer seguir a Deus, não quer ouvir seus mandamentos, seguir seus mandamentos, ouvir a tua palavra, você vai com Satanás. É simples assim. É ruim isso? Você tem que ir para o inferno? Será? Eu fico pensando, eu estava pensando agora há pouco, eu tenho um tio que pouco antes dele falecer me ligou. Se a gente soubesse quando que a pessoa vai morrer, a gente daria mais atenção a ela, né? Mas esse tio me ligou, falou que estava chateado, né? E aí eu consolei ele e tudo, abençoei. Depois de 40 dias ele faleceu. Aí eu fico pensando, ele morreu sozinho, em casa, o filho ligava e ninguém atendia, chegou lá e ele estava morto. Para onde ele foi? Para o paraíso ou para o inferno? Deus o sabe. Então cada um tem uma escolha, uma decisão para fazer na sua vida. E aí, Paulo aqui estava falando do que aconteceu com ele, que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E aí, ele estava ali e ouviu palavras inefáveis, que o homem não é lícito falar. Então ele ouviu coisas ali maravilhosas, como aconteceu com João em Patmos também, que Deus mostrava visões para ele, que tem coisa ali que aconteceu que não tem nem como escrever, de tão maravilhoso e lindo que ele viu, que ele presenciou. Então, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós nos entregamos de corpo e alma para Deus, nós nos entregamos, como a pastora Maísa falou, nós temos que nos entregar com o nosso primeiro amor,
Quando você conhece o amor verdadeiro de Deus e de Cristo por você, você nunca mais vai querer abandonar. Então não é todo mundo que entende o amor que nós temos por Deus, por Cristo Jesus. Porque você quer sempre estar na presença dele. Porque você se sente tão bem. Aquilo que acontece com você, o que Deus faz com você é tão bom, tão maravilhoso, que você não quer mais se apartar dele. Você quer sempre estar na presença de Deus. Então quando nós pensamos, nossa, você só fala em Deus, você só pensa isso assim, porque eu dependo totalmente de Deus. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. É graças a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que eu estou aqui. Não sou nada sem Ele. Preciso de Ti, meu Senhor e meu Deus. Eu preciso de Ti. As pessoas que se afastam de Deus, Deus nunca te abandonou. As pessoas falam, Deus, como aconteceu lá na cruz, quando Jesus já estava morrendo, Jesus disse, Senhor, meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, Deus precisou abandonar a Cristo ali, porque todos os nossos pecados foi sobre Ele. Ele se tornou pecador ali naquele momento. Então, quando nós estamos em pecado, com os pecadores que se afastam da presença de Deus, Deus continua ali, Ele está aqui. Cada vez mais que você vai se distanciando, você vai ficando mais longe da presença de Deus. Deus continua ali, no mesmo lugar. Quando Moisés libertou o povo lá de Israel, o povo que era Israel lá do Egito, Deus que estava com eles. Deus abriu o mar para que eles pudessem passar, iluminou a noite, e durante o dia aquela nuvem ali, a nuvem, a luz, a presença de Deus estava constante com eles. Moisés disse, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Nós temos que falar isso para Deus. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou, eu não posso, eu não consigo. Sozinho eu não posso mais viver. Sozinho eu não posso, não dá, não dá para viver, não dá para viver, não dá para viver sem Jesus. Não dá para viver sem Jesus. É impossível. É impossível. Impossível, não dá. Porque nós dependemos dele para tudo. Nós não podemos esquecer, se nós estamos aqui, se nós temos vida, o sopro de vida foi dado por Deus. Ele mesmo dá, só que Ele mesmo que pode tirar. Ele pode tirar a nossa vida a qualquer momento. É Deus que nos deu essa vida. Só que quem que vai dar essa vida em abundância? É Cristo Jesus. Nós vamos ter vida em Cristo Jesus, mas uma vida em abundância. As pessoas que estão sofrendo, que resolvem ir por outros lugares, elas vão para o abismo, para o mundo das drogas, da bebida, da prostituição. Aí elas se afastam de Deus e chegam mais perto de Satanás. Aí para Satanás é fácil, porque deu brecha, ele foi lá e já fisgou. Aí se a pessoa não tem opinião, ela não tiver força, porque sozinhos nós não podemos, nós precisamos da força de Deus para podermos voltar à casa do Pai, à casa de Deus. Jesus vai estar sempre conosco. Quando Jesus ressuscitou, foi aos céus, Ele disse, eu enviarei o Espírito Santo, não vos deixarei sozinhos. Jesus
foi, mas não nos deixou sozinhos. Ele enviou seu Espírito Santo para estar conosco. Então é nós que temos que buscar a presença dele. Nós temos que pedir, não nos deixe. Nós podemos perder tudo na vida. Eu estou perdendo por um momento. Eu sei que eu estou perdendo dinheiro por um momento. Só que o mais importante na minha vida é a presença de Deus. Amém. E isso é o que vale mais. Eu posso perder para o mundo, mas para Deus eu não perco. Porque quem tem Cristo, quem tem Jesus, nós temos vitória. Amém. Nós temos vitória em Cristo Jesus. É com Ele que nós vamos vencer. Sozinhos não vamos conseguir. Não vamos. E aí, Paulo estava falando aqui da experiência que ele teve, daquela visão que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. E ele disse que ele não se gloriaria por aquilo que ele teve, por aquela visão. Ele tem que se gloriar nas fraquezas. As fraquezas nossas geram dependência de Deus. As pessoas que acham assim, uma pessoa já falou para mim, só aroeira, imagina, não, já tô bom, né? Não preciso. Vai nessa, vai. Você depende de Deus. Você não é nada. Você pode estar aqui agora, mas a gente não sabe daqui 5 minutos, daqui 1 hora, amanhã. Temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Nós somos fracos, mas com Cristo, com Deus, seremos fortes. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Não somos nada sem Cristo Jesus, nada. E aí, ele disse que ele se gloriaria nas suas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei mestre. Ele não vai ser doido de querer, não. Eu sou tal. Paulo podia sempre falar isso. Olha, eu sou tal. Olha, eu fiz isso. Eu fundei, né? Em Cristo me ajudou lá. Às vezes ele fala que nem foi Cristo que ajudou, nem Jesus, que ele mesmo. Eu tive várias igrejas, eu fazia isso, eu tinha aquilo, eu mandava aqui, mandava ali, eu falava isso, eu operei milagres, prodígios e sinais. Não, ele não foi assim. Ele foi uma pessoa humilde. Glória a Deus. Deus usou ele para fazer tudo que ele fez, mas ele não se gloriou por aquilo que ele fazia. Ele reconheceu que ele era fraco, que ele não tinha nada, que ele não era nada, e que ele era totalmente dependente de Deus. Aquela primeira aparição que ele viu, tem gente que fala que ele estava no cavalo, que ele caiu, né? Mesmo que ele não estivesse, ele caiu, ele se prostrou, ali ele ficou como um nada, porque ele mesmo querendo levantar, andar, ele não conseguia andar porque ele não enxergava. Então ele dependia de alguém para levar ele naquela hospedaria, na rua direita. Então ali ele caiu, todo aquele orgulho, aquela prepotência, aquela ganância de querer matar, de querer fazer isso, aquilo, caiu por terra. Deus pode fazer isso com o orgulhoso, com aquele que se acha. Eu tenho isso, eu posso aquilo. Eu tenho diplomas, conheço uma que fala assim, eu falo tantas línguas, tenho tanto recurso disso. Deus não quer saber nada disso. Deus não vê isso. Deus quer saber se o seu coração é adorador. Se você adora em espírito, em verdade. É isso que Deus quer que você seja, um adorador por excelência. Que adore a Deus com toda a sua alma. Que você seja uma oferta viva para Deus. É isso que Ele quer. Deus busca isso
nas pessoas. E aí, quando ele disse isso, que ele não se gloriaria, e aí, para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações, foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para esbofetear, a fim de não se exaltar. Então, para ele não ficar se gloriando daquela visão que ele teve, ele ficar falando, né, que ele viu isso, aquilo, aconteceu isso, aquilo, foi dado um espinho na carne. Então, aqui não sabemos do que se trata, se é uma doença física, se é espiritual, mas foi dado um mensageiro de Satanás para esbofetear. Então, foi dado a ele pessoas usadas por Satanás para atrapalhar ele, para falar mal dele, né? Tem gente que fala assim: nossa, você está indo na igreja, nossa, você faz tanta coisa, mas por que você fica doente? Nossa, mas por que está acontecendo isso? Satanás usa as pessoas para falar isso para você. Ah, mas por que você vai lá? Nossa, quando você vai? Não tem igreja aqui não. Por que você vai? Não, eu vou porque Deus quer que eu vá lá. Paulo, ele foi em tantos lugares, viajou tanto, de um lugar para outro, na Grécia, em Atenas, em Roma, e naquela época lá não tinha carro não, ou era a pé, a cavalo, ou a navio, mas ele foi, ele andou. É isso que temos que fazer, levar a palavra de Deus. Ninguém Deus quer que vá em tal lugar, aqui, ali, é para ir. Então, se Deus mandou, vai, sem questionar, é para fazer. E para que ele não se gloriasse daquilo ali, foi-lhe dado esse espinho na carne. E aí, ele disse que para ele não se gloriar, ele se gloriou nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É nas fraquezas que o poder de Cristo habita em você. Não é você querendo ser o máximo, porque eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu sei isso, aquilo, porque eu sou poliglota. Não, Deus não quer a gente assim. Deus quer que você seja fraco para que Ele possa te usar. É nas suas fraquezas que o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. E esse poder de Deus vai ser usado para você ajudar outras pessoas, para curar, salvar, libertar em nome de Cristo Jesus. É por isso que Deus quer que a gente faça isso. Quando Deus usava seus servos, Deus usou mais Moisés, Deus usou o profeta Elias, Eliseu. Se Deus não quisesse os servos para que fizesse, Deus já podia pegar e fazer. Não, ele pedia, mandava. Então ele usou Moisés ali para abrir o mar. Toca o mar. Então ele pegou o cajado, tocou e abriu. Então ele usou aquela pessoa para fazer aquilo. Ele usava os profetas para realizar as tarefas. Deus pedia para ele ir lá e ele fazia. Então Deus também quer fazer isso com a gente, só que a gente tem que estar disponível. Nós temos que querer. Deus não vai invadir o seu coração, entrar na força. Você tem que querer. É você que tem que querer, é você que tem que pedir. Você que tem que se humilhar perante Deus e pedir para que Ele te use, para que Ele faça a vontade dEle na sua vida. E aí foi quando Paulo, ele orou 3 vezes ao Senhor para que tirasse o espinho dele, que tirasse aquele sofrimento, que tirasse aquilo que ele estava passando. Jesus também, quando estava lá no Getsemane orando, Jesus também orou e pediu: Senhor, se for de tua vontade, afasta de mim esse cálice, esse sofrimento. Jesus
sentiu aquela agonia, aquele desespero, porque ele estava sentindo, ele sabia o que ele iria passar, que ele ia ser crucificado, ia ser morto ali. Ele pediu para que Deus tirasse aquilo dele. Mas Jesus disse, mas que não seja a minha vontade, mas a sua. Então Cristo pediu para que tirasse aquilo, porque era sofrimento demais para o homem. Ele se fez humano como nós, sentiu dor, frio. Só que ele também disse que seja feita a vontade de Deus. E o que aconteceu? Que nós sabemos que Cristo foi crucificado lá, sofreu por nós para nos salvar, para nos perdoar. E foi o que Paulo também fez. Ele orou ali, orou, pedindo para que Deus tirasse aquilo dele. Só que aí Deus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. Glória a Deus. Você está tendo muito sofrimento na sua vida, está acontecendo muitas coisas difíceis na sua vida, parece que você pensa que você está indo, daqui a pouco dá um passo para frente, 3 para trás. Aí você fica pedindo, orando, fala para Deus, ora, jejua, pede, e nada acontece. Mas a graça de Deus te basta. Graça é um bem não merecido, mas mesmo assim, nós não merecendo, Deus te dá. Deus te dá a graça, Ele te abençoa, Ele te ama, Ele quer ver você bem. Então tem muitas situações que acontecem em nossa vida, que Deus quer que aconteça, para que você fique firme com Deus. O que Deus fez aqui com Paulo, que ele teria esse espinho na carne, para que ele não se gloriasse, para que ele não se soberbesse, porque Deus não fala com soberbo, Deus não fala com orgulhoso, Deus só fala com aquele que é humilde, que é simples, que reconhece que não é nada, reconhece que é pó. Quando Jó estava lá, feliz com a família dele, bem, Satanás apareceu para atormentar a vida dele. Foi permissão de Deus que fizesse aquilo com Jó, para ver se Jó ia continuar adorando. Aconteceu tudo. Perdeu os 10 filhos, perdeu dinheiro, perdeu gado, perdeu bens, perdeu tudo. Mas mesmo assim ele não parou de adorar a Deus. Ele continuou firme ali. Continuou firme. E Satanás tocou na pele dele, deu doenças, que ele ficou muitos meses doente, mas mesmo assim Jó ficou firme com Deus. E através dessa firmeza, dessa fé e confiança que Jó teve em Cristo Jesus, que depois ele foi abençoado, Deus lhe deu o dobro do que ele perdeu. Ele resgatou tudo. Pode ser que a gente perca algumas coisas, só que Deus vai se restaurar. Eu já perdi, eu já fui roubada, só que Deus já me restaurou. Porque eu fui roubado em 2007, então já faz quase 20 anos, 18 anos. Só que Deus me restaurou. Porque depois eu consegui fazer uma prova, e essa prova eu tive esse aumento para o resto da minha vida. Então é essa bênção, essa graça que Deus me deu na minha vida. Por quê? Por causa de eu ser fiel a Deus. Nós sempre ganhamos quando somos fiéis. Fiéis nas ofertas, nos dízimos. Temos que ser fiéis a Deus. Nós temos que devolver a Deus o que é de Deus. Se é Deus que nos deu saúde para você poder trabalhar e ganhar, você tem que devolver aquilo que é de Deus. E quantas vezes eu devolvi para Deus, Deus vai lá e me devolve o dobro. Às vezes acontece de
que alguém me dá alguma coisa que eu nem imaginava. Porque Deus me abençoa sempre. Então nós temos que ser generosos para com as pessoas. Temos que sempre estar solícitos, ser solícitos às pessoas. Nós sabemos que as pessoas precisam da gente. E foi quando aqui Deus disse para ele: a minha graça te basta. E o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. E de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Então, o que Paulo fez? Ele se gloria das fraquezas dele. A dor nunca vai ser maior que o propósito. Por que aconteceu isso? Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Foi Deus que deu esse espinho na carne. Foi a permissão de Deus que aconteceu isso na vida dele, para que ele ficasse firme com Deus. Às vezes, se ele não tivesse acontecido isso, ele poderia se afastar de Deus. Aqui no caso, para que ele não se orgulhasse. E aí, quando você ora para Deus, às vezes a gente quer ouvir uma resposta. E Deus não dá. Deus não vai falar aquilo que você quer ouvir. Deus vai falar aquilo que você precisa. Deus sempre vai dar aquilo que você precisa. Então, por isso que nós temos que falar que tem que ser feita a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós oramos assim. Então essa oração nós temos que pôr em prática em nossas vidas. Nós temos que estar cientes daquilo que nós pedimos. Isso que você está pedindo vai ser bom? Vai ajudar alguém? Ou vai prejudicar? Deus não vai dar uma coisa para prejudicar outra pessoa. Isso não é de Deus, não é certo, não é lícito. Deus só vai fazer aquilo que vai glorificar a Deus. O ano passado eu orei, muitos me ajudaram em oração. Eu fiquei ali durante 10 meses orando por uma causa que parecia impossível, só que foi Deus que colocou a mão para que acontecesse certas coisas, porque é o nome de Deus que seria glorificado, não o nome do homem, do advogado. A última palavra não vem do advogado nem do médico, a última palavra é do Senhor. Amém. E foi do Senhor mesmo, continua sendo. Glória a Ele. A glória toda é a Ele, a honra, a glória e o poder a Deus, a Cristo Jesus. Foi Ele que me livrou. Foi Ele e vai continuar sendo Ele. E aí, o que Paulo diz? Porque isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Aí ele fala: nossa, ele sente prazer em sofrer, em ficar necessitado, passar muitas vezes fome, frio, nas angústias, mas ele se sente feliz, ele sente prazer, porque tudo isso ele faz por amor a Cristo Jesus. E porque quando estou fraco, é que eu sou forte. Ele reconhece que quando ele está fraco, quando ele não tem nada, ele não consegue nada, ele é forte por causa de Deus. Porque quando estou fraco, então sou forte. Joel 3:10. É. Quando nós somos fracos, nós reconhecemos que não somos nada sem Cristo Jesus. Aí é Cristo que vai estar na sua vida e vai te fortalecer. É só Cristo que pode fazer o melhor na sua vida. Não existem outros. Tem gente que escolhe caminhos errados, aí começa a dar tudo errado, aí vai culpar Deus. Aí não pode. Se a pessoa que escolheu o caminho errado, ela prefere a idolatria, prefere as coisas do mundo, aí quando vem a tribulação, quando vem ali a tempestade, que vai, nós vamos ter as nossas tribulações, os nossos sofrimentos. Quando nós temos Cristo Jesus em nossas vidas, nós vamos suportar. Amém. Nós suportamos, por quê? Porque Deus que está me fortalecendo.
Jesus. Agora, quem não tem Cristo, qualquer tempestadezinha aí, um ventinho, já começa a reclamar, murmurar, não aguenta e cai. Por quê? Porque não está firme na rocha, não está firme com Cristo Jesus. Quando construímos uma casa, nós temos que construir ela na rocha. A nossa fé tem que estar firmada em Cristo Jesus, não no homem, não no dinheiro, não no trabalho. Temos que estar firmados com Cristo Jesus, sabendo que é Ele que vai nos ajudar. Nós só iremos suportar se Ele estiver conosco. Então, quanto mais fraco eu estiver, mais dependente eu sou de Cristo Jesus. Graças a Deus. Eu sou totalmente dependente de Deus. Sou totalmente dependente. Eu amo a Deus, eu amo Cristo Jesus. Jesus é minha vida, é meu tesouro, é minha razão de viver. Eu fico pensando antigamente, quando eu vivia lá no mundo, nem sei como que eu vivi. Acho que Deus que deixou eu continuar para que eu estivesse aqui hoje. É Deus que vai segurando a gente, porque Ele vai lá e nos resgata. Ele nos resgata todos os dias, para que a gente possa adorar. Temos que adorar todos os dias. Todos os dias, adorar, louvar, exaltar o nome do Senhor, agradecer o nome do Senhor, sempre, sempre, sempre. E não deixar ser usado por Satanás. Satanás e seus demônios estão aí rondando. Vai usar pessoas para te ferir, te magoar, falar alguma coisa de você, o que você faz, falar sobre sua vestimenta, sobre sua aparência. Você não deve ouvir, você tem que tapar seus ouvidos, fazer de conta que não ouviu nada. Porque você é de Cristo Jesus. E quando você é de Cristo Jesus, o inimigo não toca, não pode fazer nada. Mas para você ser de Cristo, você tem que estar firme com Ele, não pode sair da presença dEle. Cristo é a videira, nós somos os ramos. Os ramos têm que estar ligados ali na videira. Se esse ramo aí quebra, se você quebra, sai dali, você vai morrer. E aquilo ali que tiver jogado, quebrado, seco, vai ser jogado no fogo para ser queimado. Você quer ser queimado ou quer ficar vivo na videira? Para ter a água viva que é Cristo Jesus. Nós precisamos dessa água viva, o manancial de Cristo Jesus. Nós precisamos. Eu tenho sede de Cristo, eu tenho sede da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, em aprender cada vez mais. Eu amo, eu adoro a palavra de Deus, eu amo a Deus, eu quero aprender cada vez mais. E quanto mais a gente aprende, a gente ouve, mais a gente quer saber. Então esse é o amor que nós temos que ter para com Deus. Então, se Deus conhece o que você faz lá nos escondidos, Deus conhece o seu coração e Ele sabe o que você é realmente, você vai estar sempre abençoado por Deus. Deus sempre abençoa, mas vai depender de você. Se você quer continuar na bênção, debaixo das mãos de Deus, debaixo dos seus esconderijos santos, a sombra não onipotente, ou você quer ficar longe. Aqui nós estamos cobertos com a presença de Deus. A nuvem de Deus nos cobre. A proteção de Deus nos cobre. Se você sair daqui, você não estará mais protegido. Aí é você que escolheu sair da presença de Deus. Nós somos as ovelhas do aprisco. Jesus é o pastor. Jesus acolhe. Jesus te carrega no seu colo. E Ele sara as suas feridas. É Ele que te consola. Às vezes você dá uma escapadinha, Jesus vai lá e te resgata, mas vai chegar uma hora que, se você ficar muito longe, você vai se perder. Você vai se perder e o mundo vai te tragar. Satanás vai te tragar, infelizmente. Então a escolha é sua. Ou você fica com Cristo Jesus firme, com a graça de Deus, ou você fica com Satanás.
Nós temos que fazer a escolha certa. Porque a vida é breve, é um sonho. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Estamos aqui aguardando a vinda de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar.